bastante a respeito deles, tá? Chamado Westcott e Hort, se associaram, se uniram a esse Tischendorf e produziram um texto grego conhecido como texto crítico, e que desqualifica a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Baseado nesses documentos, foram produzidas as seguintes versões. A versão revisada de 1881, a versão padrão americana de 1961, a versão padrão revisada de 1916 e a Bíblia em inglês contemporâneo. E é dessa família que começaram a surgir, no começo do século passado, várias versões de Bíblias novas, negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e a infabilidade, inerrância e inspiração das Escrituras. Você está vendo estes dois homens aí? Estes homens foram Hort e Westcott, tá? Eles se uniram a esse alemão chamado Tischendorf para reunir documentos e produzir um manuscrito conhecido como manuscrito crítico, e que deram origem às mais diferentes Bíblias modernas que negam a divindade de Jesus Cristo. Falaremos com mais detalhes a respeito destes homens num próximo vídeo. Falaremos oportunamente. Então nós vamos analisar esse vídeo do irmão Josafá e tentar ajudar algumas pessoas que interessarem. E os que for crítico demais, poste alguma coisa, faça algum comentário. Agora faça um comentário baseado dentro das Escrituras, não da Bíblia, porque aí vocês vão ter resposta. E o que ninguém sabe tudo, mas a gente tem que estar pesquisando e lendo as Escrituras, porque aí ninguém engana a gente. E eu acho que os irmãos do Braz demorou demais, parece até que não lê a Bíblia. Aí vamos analisar o vídeo do irmão Josafá e fazendo os comentários necessários. Ancião é questionado pela mudança nos pontos de doutrina da congregação. Edição irmão Josafá. Primeiramente, Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu venho fazer esse vídeo aqui para comentar uma parte, e eu gostaria de compartilhar com todos vocês aqui do fórum, né? Eu ainda com algumas dúvidas, né, que tinha a respeito do artigos de fé da congregação cristã no Brasil, né, as diferenças que houve, né, entre o Inário 4 declarado, né, a contracapa do Inário 4 e o Inário 5. E aproveitando a oportunidade que estive congregado ali no Braz, né, minha esposa com desejo de congregar, levei ela para congregar ali no Braz, né, e aproveitando o término do culto, porque também eu ouvi durante o culto, né, na hora de ler a lista de batismo, o ancião que estava atendendo o culto, que inclusive é dali, né, ele comentou que na quarta-feira seguinte, isso era um sábado, na quarta-feira seguinte, estava agendada uma reunião, né, extraordinária para anciões, ou seja, uma reunião feita assim nas pressas, para tratar a reforma do estatuto da congregação. E aquilo me gerou alguma curiosidade para saber que tipo de reforma seria essa, né? E quais são as mudanças, né, que iria ocorrer, e quais os motivos para essa mudança, né? E terminando o culto, fui à frente, né, e conversando com este ancião que atendeu o culto, né, conversando com ele, entrei primeiramente no assunto do artigos de fé e conduta, né? Eu queria tirar alguma dúvida, né? Como alguns sabem, né, a troca do inário e principalmente a mudança no artigo de fé e conduta foram culminantes, né, para a minha pessoa em me desligar da congregação cristã no Brasil, porque a gente só fica agregado a uma igreja quando ela professa a mesma fé que você acredita.
né? Que você professa aquela fé. E simplesmente hoje a congregação cristã no Brasil não professa mais a mesma fé do qual eu acredito, que é a fé dos antigos da congregação, aquela fé que eu aprendi nos mais velhos. E estando ali, eu perguntei para ele se ele tinha conhecimento das alterações que foi feito no ponto 1 do artigo e no ponto 2. E para minha surpresa, um ancião, né, e não é um ancião do Brás ainda, né, tem mais relevância ainda, ele desconhece as tais mudanças. Né, e eu não acreditei naquilo. Ele falou, mas irmão, você não está sabendo dessas mudanças, o irmão não tem conhecimento disso. E ele ficou sem ter o que falar, que ele ficou parece meio sem jeito, né, para falar que não, e se falasse que sim, ele saberia que eu ia fazer alguma pergunta e talvez ele não ia conseguir responder, e eu vi que ele engasgava, não conseguia responder. Né, então, pronto. Irmãos, eu acredito que o irmão do Brás, que o irmão Josafá encontrou, não quis entrar em detalhe, porque é complicado até para eles mesmos. Porque Josafá falou aí que foi uma reforma nos pontos de doutrina. Reforma é manter a mesma estrutura velha. Então, no meu ponto de vista, reforma em uma coisa que tem que ser eliminada da graça de Cristo, que foi posta e imposta pelos adversários, que é trindade, que foi posta e imposta pelos adversários, que é trindade. Oh, meu querido irmão José, mas o que é isso? Que adversários são estes que você está identificando e que impuseram a doutrina da Trindade? Oh, meu querido, o irmão Francisco iniciou esse movimento que hoje conhecemos como Congregação Cristã em 1910. Ele começou sozinho e foram se agregando as pessoas junto dele. O Senhor levantou os seus servos, a liderança, para esta nova comunidade cristã que estava surgindo. E em 1927, essa liderança que o Senhor levantou, reuniu-se em 1927 e definiram esses pontos de doutrina, tal qual você está lendo aí no seu inário. Me diz uma coisa, estes irmãos primitivos, eles eram inimigos da obra de Deus, da cruz de Jesus Cristo? Explica isso direitinho para mim, porque eu não consigo entender isso. Onde estão os inimigos que você está mencionando? Quem são estas pessoas? Você não está notando que você está falando um absurdo muito grande mesmo? E que é apoiar totalmente a Bíblia, sendo que a gente tem que ler as Escrituras dentro da Bíblia, isso é quase uma brincadeira. Porque se você apoia a Trindade, é porque a sua crença que é diferente da congregação. Apoia a Trindade, é porque a sua crença que é diferente da congregação. Nada disso, meu filho, em absoluto. Os fundamentos da nossa fé são esses aí que estão lá no final do nosso inário. O que acontece é que inimigos da cruz de Cristo, inimigos da palavra de Deus, tomaram o controle, o domínio da igreja. São homens envolvidos com a maçonaria e com sinais, tá? Que é uma coisa que a própria palavra de Deus abomina. A palavra de Deus condena o homem se comunicar por meio de sinais. Entendeu? Se você não sabe, veja aí, tá vendo? Está escrito, Deus abomina os homens que vivem na prática, se comunicando por meio de sinais. Entendeu? Então, estes homens tomaram o domínio da igreja e perverteram as crenças da Irmandade. E eu vejo você com muita simpatia, sabe? Porque você é mais uma vítima destes homens, falsos profetas e enganadores. A ponto de você, inserido dentro da Congregação Cristã do Brasil, ir lá na frente e declarar, confessar, você já deve ter feito isso centenas de vezes. Agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça. Então a bendita graça que Deus te chamou é a Congregação Cristã no Brasil, que tem essas doutrinas, meu filho. Quer você queira ou você não queira, são essas as nossas doutrinas.
pelo menos as vigentes até o começo desse ano, quando foram efetuadas estas mudanças. Mas você confessava que Deus havia chamado você para essa bendita. Ora, se Deus te chamou para essa comunidade cristã, que tem como identidade, a identidade do seu grupo, as suas crenças, esses 12 pontos de doutrina, você deveria abraçá-los. Se você não sabe, você deveria se informar a respeito e abraçá-los. Não fazer o que você está fazendo, negando os fundamentos da nossa fé. Que isso é uma loucura, entendeu? Veja, os 12 pontos de doutrinas é a identidade da nossa comunidade cristã. Você vai procurar uma igreja para congregar? Você quer ficar por ali, gostou, tal? Procura saber qual a crença deles e vai para lá, se você concordar. Se não, fica na sua. Ou então, se você veio para a congregação cristã no Brasil e descobriu que as doutrinas são estas e você não concorda com ela, dá o fora, vai procurar sua turma, mas não fazer o papel que você está fazendo, meu filho. Isso é diabólico, demoníaco. Que a congregação, na realidade, irmão, quando o irmão Franciscon veio para o Brasil anunciar esse evangelho, essa graça de graça, ele veio não trazendo toda a revelação. Ele simplesmente deu ponto de partida e cabia a nós, aos antigos, ler as escrituras e buscar a guia de Deus. Ele veio não trazendo toda a revelação. Ele simplesmente deu ponto de partida e ele veio não trazendo toda a revelação. Meu querido, você é da turma que vive na busca de novas revelações. Meu filho, quero te dizer para você, esse negócio não dá certo. Você vai abraçado com o diabo, os demônios, parar no braço do Satanás. Não dá certo. A história das demais denominações está aí para provar isso que eu estou dizendo. Os adventistas, com a Ellen White, a profetisa deles lá, já marcaram várias vezes a volta do Senhor Jesus. E não aconteceu. Joseph Smith teve lá uma revelação de um anjo e escreveu o livro dos Mormons. O livro dos Mormons tem mais autoridade para eles do que a Bíblia. E o cara ensinava uns absurdos aí. Ele engravidou várias mulheres, adulterou com muitas mulheres e foi morto na cadeia por um dos homens traídos. Foi lá e meteu bala na cabeça dele. Veja, a obra da restauração começou muito bonitinho, mas de repente o líder começou a se apresentar como Elias que haveria de ser enviado. E engravidou lá uma das profetisas e terminou se enforcando. O outro, que era o parceirão dele lá, que foi eleito deputado federal por 2 vezes, foi secretário do Banco do Estado da Guanabara. Maçom, hein? Maçom. Eu não sei exatamente, tá? Esta parte aí com muitos detalhes, né? Mas a informação que tenho é que ele, junto com esse outro que se enforcou, os dois se achavam as testemunhas lá do livro as 2 testemunhas do livro do Apocalipse. Só que esse daí afastou-se da igreja, perdeu a família, está vivendo aí lá para o lado do interior de Minas Gerais, mas veja o final destes homens que vivem em busca de novas revelações. Ô meu filho, fica sabendo de uma coisa, tudo que você precisa saber está aqui dentro, não tem mais nada para ser revelado. O que nós temos é descobrir o que a Bíblia diz, descobrir o que ela ensina e procurar observar. Não tem nada de novas revelações. O que o Senhor mostrou para o irmão Francisco não foi uma nova revelação. O Senhor mostrou para ele que ele não havia sido batizado por imersão, ele não havia sido submetido ao batismo verdadeiro, que é o batismo por imersão. Só isso, mais nada. O resto é imaginação, criatividade, sabe? Inventando coisas. E esses toupeiras aí, da liderança que você está defendendo, é o seguinte: mudar o 2º ponto de doutrina porque eles querem dizer que Jesus Cristo não é Deus. Mas leia lá o 3º ponto de doutrina. Diz que dele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele há 2 naturezas. A natureza divina e a natureza humana. E se você quiser saber, procura aí os vídeos que eu estou editando, colocando na internet, a doutrina da Trindade, e você vai ver que a sua Bíblia mostra isso com fartura de versos. A Bíblia inteirinha mostra isso.